Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passaram este final de essa semana? Semana de Copa Libertadores, semana de Copa Sul-Americana de Futebol, definições dos confrontos, né, das quartas de final da competição. Essa competição que tá interessantíssima. Alguns brasileiros já ficaram pelo caminho, tanto da Libertadores quanto da Copa Sul-Americana. Jogaços, tivemos viradas assim de confrontos, né, de duelos do placar agregado. Então, jogos bem interessantes que a gente pode estar conversando, que a gente vai conversar aqui nesse programa de hoje, começando com Atlético Mineiro e Emelec. Mas antes eu vou pedir para você curtir, compartilhar, comentar aqui esse vídeo, que eu vou comentar, vou tratar, né, nesse vídeo dos jogos, como foram os jogos, como foram essas oitavas de finais e projetar um pouquinho aí como vai ser o duelo da próxima fase. Então vou ir falando de dois em dois, né? Então vou falar do Atlético e quem o Atlético vai enfrentar também na próxima fase, que será a equipe já do Palmeiras. Então vamos conversar, vamos abordar esse assunto, que é um assunto bem legal, né? O Atlético venceu por 1-0 a equipe do Emelec, né? E se a gente parar para pensar que o Emelec foi uma das equipes do grupo do Palmeiras, né? Junto com uma outra que a gente vai conversar também a respeito da Sul-Americana, o Atlético fez muito pouco, né? O time do Atlético, o elenco que o Atlético tem, né? A temporada passada do Atlético foi de esperar pelo menos um 3-0 nesse confronto, né? Um placar mais elástico do que esse 1-0 pelo que foi a partida, né? O Atlético criou muitas oportunidades, mas não estava conseguindo acertar o gol, o básico do futebol, né? No agregado ficou 2-1, o time avançou para a próxima fase, vai enfrentar a equipe do Palmeiras, e eu acho, né, analisando essa equipe do Atlético, que tem muito a melhorar até, né, o dia 3 de agosto, né? Tem mais ainda, quase um mês aí para o próximo confronto entre as equipes, que eu acho que será diferente do que ambas fizeram aqui nas oitavas de final, né? Eu acho que o Palmeiras vai ter ainda a adição dos dois atacantes estrangeiros que chegaram para a equipe, e o Atlético também, né? Vai chegar o Allan Kardec, vai chegar o Pabon, então vão chegar esses jogadores que vão complementar ainda mais no elenco do Galão da Massa. Mas o Atlético fez muito pouco, acho que poderia ter vencido até mais, não sei se foi por desgaste, não sei se foi por qualidade técnica na hora da finalização. O Atlético tem isso, mas finalizou muito mal. Falando de Palmeiras, o Palmeiras venceu por 5-0 o Cerro Porteño no Allianz Parque, né? Já tinha vencido a partida de ida por 3-0, venceu por 5-0, gol contra do Samúdio, Rony duas vezes, inclusive uma delas com um gol de bicicleta, né? Um gol que o atacante vinha buscando já faz um tempo. Breno Lopes e Gustavo Gomes fecharam a conta para o Alviverde. O Palmeiras fez aquilo que já estava fazendo, né? Na fase de grupos, em outros jogos do Campeonato Brasileiro, o time foi muito bem, dominou o Cerro Porteño do começo ao fim. Teve ali uma chance ou outra do Cerro, mas nenhuma chance clara, né, que levou perigo, ou um período de dominância do Cerro Porteño. Não teve isso. Teve umas chances esporádicas, uma no primeiro, outra no segundo tempo, mas o Palmeiras foi muito seguro, né, fez um agregado de 8-0, né, não é de se jogar fora. É uma equipe muito preparada para esse tipo de competição. Vamos ver como vai ser esse reencontro de Palmeiras e Atlético, né? As duas equipes definiram a semifinal do ano passado da Libertadores e vão se encontrar novamente agora nas quartas. É um confronto muito equilibrado, eu não consigo colocar um favorito aqui, né? Eu acho que o Palmeiras na Libertadores é um time muito bem sabe muito bem o que fazer na Libertadores, e o Atlético é um time muito qualificado. Na questão de elenco, eu acho até que o elenco do Atlético é mais qualificado que a equipe do Palmeiras, né? É uma equipe que gasta muito, mas a equipe do Palmeiras também é muito bem treinada, né? Então não se pode jogar fora. Eu acho que vão ser dois confrontos aí definidos no detalhe. Outro jogo foi o Atlético Paranaense, que ficou no empate 1-1 lá no Paraguai, né? No agregado ficou 3-2 para o Furacão. Rômulo fez o gol do time comandado pelo Filipão, e Roque Santa Cruz, sim, aquele centroavante interminável, fez no finzinho do primeiro tempo, né? Fez 1-0 aí pro Libertad, e o Atlético empatou no fim do segundo tempo. O confronto estava indo pros pênaltis, uma partida desastrosa do Atlético Paranaense. O time não jogou bem, deu muitas oportunidades pro Libertad. Se o Libertad tivesse um pouquinho mais de qualidade, teria feito mais gols na partida e teria complicado muito a vida do time paranaense. Mas também não tinha qualidade para converter as oportunidades, né? Ficou no 1-1. E o Atlético vai disputar o jogo das quartas contra o Estudiantes, que venceu a equipe do Fortaleza por 3-0. Manuel Castro duas vezes, a Piola fez o gol aí do time argentino. Se a gente for aqui, eu quero analisar a campanha do Fortaleza na Libertadores, que foi muito boa.
O time chegou pela primeira vez, chegou logo pela primeira vez fazendo uma boa campanha na fase de grupos, num grupo dificílimo com River Plate, Colo-Colo, né, equipes muito qualificadas, Aliança Lima também no Peru. E foi para as oitavas, cara, pela primeira vez também. Conseguiu um empate. O erro foi o empate ter acontecido em Fortaleza, né, no Ceará, na Arena Castelão. Tivesse talvez feito uma campanha melhor, definido o segundo jogo em seus domínios, eu acho que Fortaleza teria mais chance classificado que teve na Argentina, né? O time foi sucumbido, só deu Estudiantes do começo ao fim do jogo, não teve uma oportunidade clara para o Fortaleza estar afunilando, né, ou prejudicando mais a vida dos Estudiantes, e o time avança com muita tranquilidade. Na minha opinião, é favorito diante do time Atlético Paranaense, sim, porque o time Atlético Paranaense desperdiça muitas oportunidades, né? Não é um time que consegue chegar para frente e ser mortal. Não, ele desperdiça inúmeras oportunidades, sim. Então, por isso, eu coloco os argentinos um pouquinho na frente. Vamos falar, então, de Corinthians e Boca Juniors, que ficou o pior jogo da Libertadores até aqui. Já adianto isso para vocês. O jogo não foi bom, foi horrível. Ficou no 0-0. Se estendeu por os pênaltis. E eu coloco essa classificação do Corinthians muito na conta do Benedetto. Não, claro, a tática do Corinthians foi jogar na La Bombonera e não tomar gols, né? Se pintasse alguma oportunidade, converter, obviamente, mas não pintou, né? O Corinthians saiu com um 0-0, no 0-0 agregado, foi para os pênaltis. O Benedetto, que desperdiçou uma penalidade no tempo regulamentar, voltou a desperdiçar também nas cobranças de pênaltis. E as cobranças de pênaltis só continuaram porque o camisa 9 do Boca Juniors, da equipe chinesa, chutou para fora. Então, tipo, o Corinthians só não tomou gol nos 90 minutos por conta que o Benedetto errou a cobrança de pênalti e só não teve a sua vida finalizada na Libertadores por conta do atacante que não converteu, né, a quarta cobrança pro Boca Juniors, né? Então, é muito na conta do camisa 9, não tem como, eu acho que não tem como desvincular essa classificação, associar essa classificação a outros méritos da equipe corintiana. O Corinthians não fez por merecer nesse jogo, não fez. No jogo de ida jogou muito bem, jogou muito melhor que o Boca, mas nesse aqui não fez, e diante de um Boca muito fraco. Avança, mas avança com muito mais deméritos, né? Não acho que foi uma classificação heróica, uma classificação maravilhosa. Não, calma. E vai melhorar muito para a próxima fase para enfrentar a equipe do Flamengo. O Flamengo venceu por 7-1 a equipe do Tolima, um resultado, na minha opinião, inesperado, né? Eu achava que sim, o Flamengo ia classificar, mas 7-1 foi de pegar todo mundo de surpresa, né? Pedro fez 4 gols, Quiñones fez gol contra, Gabriel fez e o Matheus França fechou a goleada, e o Quiñones também fez o gol contra e fez o gol a favor também da equipe colombiana. O Tolima era uma equipe que jogava muito bem fora de casa, né? Por isso que eu não colocava esse 7-1, eu colocava talvez um 2-1 pro Flamengo, um 3-1 pro Flamengo, um jogo bem difícil. Não foi isso, o Flamengo dominou do começo ao fim. A dupla de ataque, Pedro e Gabriel, funcionaram muito bem, essa dupla, né? Funcionou muito bem essa dupla. E o saldo é positivo para o Flamengo na próxima fase, porque o time vai ganhar o Everton Cebolinha, vai ganhar o volante, né? O Vidal vai começar a jogar pela equipe do Flamengo. Não sei se vai ter condições de jogar, se vai conseguir entrar em ritmo, né, em um mês para estar jogando titular, mas o time perdeu o Ilharão, né? Então provavelmente será o jogador aí titular da equipe do Mengão. É isso, meus queridos. Eu acho que vão ter jogos muito equilibrados. Acho, inclusive, que Corinthians e Flamengo vai ser mais equilibrado do que se espera, né? Todo mundo coloca o Flamengo como favorito, por decidir em casa, né? Mas eu acho que vai ser um confronto bem qualificado também. Acho que o Corinthians não vai querer tomar gols. E se entrar com a mesma tática de não tomar gol contra o Boca, jogando contra o Flamengo, acho que pode até dar certo. Não é certeza, porque o Flamengo é uma equipe, quando joga com Arrascaeta e Everton Ribeiro no meio, e eles estão inspirados, é uma equipe extremamente criativa. Vamos falar de Copa Sul-Americana, já falamos aqui de todos os brasileiros que avançaram na Copa Libertadores, só lembrando, teremos Atlético Paranaense e Estudiantes nos dias 4 e 11 de agosto, Palmeiras e Atlético Mineiro nos dias 3 e 10 de agosto, Corinthians e Flamengo nos dias 2 e 9, e Vélez, Sarsfield e Talleres nos dias 3 e 10 do mês de agosto. Copa Sul-Americana, o Inter virou, né, por 4-1 sobre a equipe do Colo-Colo. Alan Patrick, Edenilson Alemão e Pedro Henrique fizeram os gols do Colorado, e o Gabriel Costa fez o primeiro gol do jogo, inclusive, para a equipe dos chilenos, no agregado 4-3 para o Internacional. Foi uma virada inesperada também. O Inter jogou nesse confronto, né, no jogo de volta, aquilo que não jogou durante toda a temporada. O Internacional não fez um jogo espetacular assim na temporada inteira. Se a gente for lembrar os confrontos contra o Grêmio,
for lembrar confronto de Copa do Brasil, do próprio brasileiro, você não vai pegar um confronto em que o Inter sobrou ou se impôs de uma maneira física, de uma maneira tática, de uma maneira técnica tão grande como foi nesse jogo. Foi um jogo assim, foi o melhor jogo do comando do Mano Menezes, o melhor jogo do ano, me arrisco mais, nos 11 meses, né? Não vou pegar num recorte de um ano, eu vou pegar, no recorte de um ano, em julho do ano passado até agora, foi o melhor jogo do Inter disparado. O Inter na próxima fase vai enfrentar a equipe do Melgar, né? Joga primeiro no dia 4, depois volta no dia 11 no Beira-Rio. O Ceará também fez história, né? Eu venho aqui falando para vocês já faz tempo que o Ceará está fazendo história na Copa Sul-Americana, é a melhor campanha do torneio internacional, né? Ganhou no jogo de volta agora por 3-0, né? Gol de Richardson e Vitor Luiz e Lima fizeram os gols aí do Vozão e no agregado 5-1 para a equipe cearense. Cara, sobrou, né, nesse confronto, eu acho que, e muito por conta da partida de ida, né, a virada espetacular na altitude contra o The Strongest, onde um brasileiro não ganhava lá há 9 anos, cara, deu muito fôlego pro Ceará, foi impressionante esse jogo de volta, em que a equipe se impôs também, muito fisicamente, tecnicamente, que era superior mesmo ao The Strongest, e fez aí esse saldo muito positivo. Acho que o Inter vai ter uma vida mais fácil do que o Ceará, porque o Ceará vai enfrentar a equipe do São Paulo, né? O primeiro jogo é no Morumbi, segundo jogo no Castelão. O São Paulo que venceu por 4-1. Não tem muito o que eu falar desse jogo. O São Paulo sobrou, dominou. Luciano, Éder, João Moreira e Rodriguinho, né? Os dois moleques da base que entraram nesse jogo, fizeram os gols. E Fuenzalida fez o gol aí dos chilenos também. 8-3 do agregado, o time sobrou, criou muitas oportunidades. Aquele de praxe de sempre. Né? O São Paulo tem muito bem definido que o seu foco são as Copas, né? A Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil. E o time vem forte, né, nas duas, mas vai pegar uma pedreira também. Acho que o Ceará, jogando o segundo jogo, e pelo que fez na Bolívia, acho que pode surpreender sim a equipe do São Paulo se o Rogério Ceni não entrar atento nesse confronto. Vamos falar de eliminação? O Santos foi eliminado para a equipe do Deportivo Táchira da Venezuela. Cara, que decepção. O Deportivo Táchira tinha 14 jogos aqui no Brasil e 14 derrotas. O time sequer tinha empatado no Brasil antes desse confronto. O Santos conseguiu empatar. Empatou no jogo de ida, empatou no jogo da volta e saiu perdendo, inclusive, né? Conseguiu um gol improvável do Marcos Leonardo com um jogador a menos, inclusive. O Uribe fez o primeiro gol e o Marcos Leonardo empatou. E nos pênaltis, o Santos acabou sendo eliminado. 4 cobranças para o Deportivo Táchira, apenas 2 convertidas para a equipe do Santos. Santos fora, dá adeus precocemente. E essa eliminação, né, culminou na demissão do Fabián Bustos, né? O técnico argentino que estava no comando do Santástico. Atlético Goianiense conseguiu uma virada também, né? Tinha perdido a primeira partida por 2-0, fez 2-0 em Goiânia, no Serra Dourada, muito bonito ver o Serra Dourada recebendo uma partida internacional. Fez 2-0 logo no começo, menos de 9 minutos de jogo, né? Como vocês podem ver, já estava 2-0 para a equipe do Dragão. Churin e Ayrton fizeram os gols da equipe goiana. E nos pênaltis, excelência, né? 5 cobranças convertidas e o Olímpia converteu apenas 3. Nem precisou cobrar a última cobrança, né? E o time do Atlético Goianiense está nas quartas de final da Copa Sul-Americana, enfrenta a equipe do Nacional do Uruguai, mais uma pedreira. Para mim não vai ser um franco favorito, mas tem tudo para classificar. Joga no dia 2 e 9 de agosto. E o São Paulo, né? São Paulo e Ceará no dia 3 e 10 de agosto. Meus queridos, muita coisa para acontecer ainda nas Copas Internacionais. Temos muita chance de ter novamente finais brasileiras aí nas competições. Torcemos para que o nosso futebol domine cada vez mais o território sul-americano. Um abraço, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.